Gente, o presidente Lula voltou à carga para defender a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas, na chamada margem equatorial. Dessa vez, Lula atacou diretamente o IBAMA. Talvez a semana que vem ou essa semana ainda vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. Se depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Olha, a primeira coisa que a gente precisa falar aqui é que o IBAMA não deve servir a nenhum governo de plantão. A responsabilidade dos seus servidores é de avaliar os impactos ambientais e de forma independente, sob estritos critérios científicos. Afinal, explorar petróleo não é algo simples, envolve muitos riscos. E é por isso que a legislação exige toda uma norma a ser cumprida. E a questão é que a Petrobras simplesmente não está conseguindo cumprir ela. Não consegue comprovar que pode explorar petróleo na foz do rio Amazonas sem comprometer o meio ambiente, evitar ou combater um vazamento de petróleo que pode liquidar com todo um delicado ecossistema. E é por isso que o IBAMA já recomendou por 3 vezes a negativa da licença ambiental, devido a falhas persistentes no processo. Olha, eu já gravei um episódio sobre a exploração de petróleo na Amazônia. Lá eu explico tudo em detalhes, localizo com mapas a região da margem equatorial e explico os possíveis impactos ambientais que pode ocorrer na região. E também falo sobre o impacto de se lançar ainda mais gases de efeito estufa na atmosfera, num contexto de catástrofe climática. Dá uma olhada aí na descrição e assista o vídeo. Aproveita também e dá uma curtida aqui nesse episódio. Bom, nesse episódio eu quero responder algumas questões que foram levantadas pelo governo em defesa da exploração de petróleo na Amazônia. Vamos ver alguma delas aqui. Olha, o Lula está dizendo que a licença do IBAMA é necessária somente para realizar maiores pesquisas e não para a exploração de petróleo. Mas, gente, esse argumento é totalmente enganoso. A Petrobras não pediu licença para uma simples pesquisa, mas sim para perfuração exploratória, com intuito, com um objetivo claro de avançar rumo à exploração comercial. A Petrobras tenta obter licença porque no passado outras petroleiras estrangeiras fracassaram nessa empreitada. Foi o que aconteceu com a petroleira francesa Total. E caso a Petrobras obtenha o licenciamento ambiental, ela vai abrir caminho para todas as outras petroleiras, inclusive essas estrangeiras. E vai haver uma enxurrada de licenciamentos para a exploração de petróleo em toda a região. O governo tem dito que a exploração do petróleo na Amazônia é necessária para a transição energética e para a reindustrialização do país. Mas, gente, será que isso é verdade? Bom, para responder isso é preciso saber realmente quem vai explorar o petróleo na margem equatorial. Bom, como já falei anteriormente, no Brasil existem 45 blocos de exploração de petróleo na margem equatorial, mas todos eles foram leiloados em 2013. Hoje a Petrobras detém 16 desses blocos, mas vai explorar metade deles junto com a petroleira Shell. Aliás, a Shell vai explorar outros 11 blocos sozinha. O restante desses blocos de petróleo está dividido entre muitas outras petroleiras privadas de capital estrangeiro ou capital nacional. Mas tem uma outra coisa aqui que eu quero chamar a atenção. Toda a exploração da margem equatorial vai se dar no marco de uma profunda desnacionalização do petróleo brasileiro, que aconteceu aí nas últimas décadas. Em 1997, o governo Fernando Henrique Cardoso acabou com o monopólio estatal do petróleo. Pois é, gente, até essa data, só a Petrobras e o Estado brasileiro poderiam explorar petróleo no país. Depois tiveram inúmeros leilões de campos de petróleo, muitos campos de petróleo do pré-sal, por exemplo, foram leiloados e vendidos a preço de banana. Na sequência veio a privatização das refinarias e da BR Distribuidora, que foi realizada aí pelo governo do Jair Bolsonaro. E hoje o país exporta óleo cru e importa óleo refinado, pagando tudo em dólar.
Olha, gente, já faz tempo que a Petrobras deixou de ser aquela petroleira 100% estatal. Ela se transformou numa empresa de capital misto e mais de 62% das suas ações estão nas mãos de investidores privados. 46% dos acionistas da Petrobras são estrangeiros e 16% são investidores nacionais. São esses acionistas privados que embolsam a renda petroleira. Em 2022 e 2023, a Petrobras foi a petroleira que pagou mais dividendos no mundo aos seus acionistas. Foram quase 73 bilhões de reais em 2021, 194 bilhões em 2022 e mais 98 bilhões em 2023. Em dólar, a conta soma 57 bilhões e 600 milhões de dólares, um valor muito maior do que foi pago por outras petroleiras. Gente, isso é um verdadeiro escândalo. É óbvio que a renda do petróleo da margem equatorial vai seguir o mesmo caminho, vai direto para o bolso dos acionistas privados da Petrobras. Agora vem cá, você acha realmente que esses acionistas querem investir em alguma transição energética? É claro que não. Essa gente quer dinheiro no bolso, o lucro imediato. E é por isso que a Petrobras investe muito pouco mais de 5 bilhões de dólares em energia renovável, conforme o seu plano estratégico aí, né, formulado para 2024 até 2028. Esse é um investimento absolutamente insuficiente, gente. A verdade é que os acionistas privados da Petrobras são o maior obstáculo a qualquer política de transição energética do país. E olha só, os planos de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas vão se expandir. É por isso que o governo federal vai leiloar novos blocos de petróleo na região, no dia 7 de junho. A previsão é vender mais 47 blocos que estão na margem equatorial. E o destino desses blocos que serão leiloados será o mesmo dos atuais blocos de petróleo na margem equatorial. Vai cair nas mãos das petroleiras imperialistas, que vão se beneficiar diretamente ou indiretamente pela exploração de petróleo. Gente, o que o governo está querendo é apressar o licenciamento da exploração de petróleo na Amazônia, para liberar ainda no primeiro semestre desse ano, antes da COP30, que vai ser realizada agora em novembro, em Belém. A estratégia é evitar um desgaste. Mas, gente, vai ser um climão, né? Imagina só, um governo que faz todo esse discurso em defesa do clima, que fala em liderar uma transição energética, agora vai liberar petróleo na Amazônia? Tá de palhaçada, né? E tem mais, o governo tem pressa porque sofre pressão dos seus aliados no Congresso Nacional. Como é o caso, por exemplo, do presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que é senador do Amapá e que está de olho nos royalties do petróleo. A exploração do petróleo também vai ajudar o governo a obter algum tipo de renda para promover aí as suas políticas sociais compensatórias, que hoje estão sufocadas pelo ajuste fiscal. Mas afinal, qual é o caminho para a transição energética no Brasil? Olha, o caminho de uma transição energética soberana passa pela nacionalização de todos os recursos energéticos do país. E quando eu estou falando de todos, isso inclui o setor de energia, as hidrelétricas e também todo o setor de energia renovável, incluindo aí as eólicas, a energia solar, que hoje estão nas mãos do capital privado, associado com o capital estrangeiro. Também inclui as terras raras. Você sabia que o Brasil é o terceiro país em terras raras do mundo, somente atrás da China e do Vietnã? Pois é, gente, os minerais dessas terras são fundamentais para a produção de energia no futuro. Mas é preciso também reestatizar a própria Petrobras, que deve ser 100% estatal e precisa ser convertida numa empresa de energia renovável. Gente, o Brasil não precisa detonar a Amazônia e despejar mais carbono na atmosfera e arriscar aí uma aventura sem retorno rumo à catástrofe climática. Se o país nacionalizar os seus recursos energéticos, vai ser possível, inclusive, utilizar a renda petroleira atual para investir massivamente em pesquisas e no desenvolvimento de energia renovável. Precisamos criar um plano para garantir a transição energética soberana, com controle social e que respeite as comunidades e não destrua os seus territórios, mas que também garanta empregos, os empregos atuais, e crie novos empregos com novas frentes de pesquisas. Do contrário, a gente vai caminhar em marcha acelerada rumo à catástrofe climática. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com a galera. Então, gente, até a próxima!